Joia, meus nobres, então estamos aqui novamente, né? Só que agora voltando para a parte de API, tá? Então nós demos uma pulada aí para poder conversar um pouquinho com o Mongo, né, DB, entender como ele funciona, né? Como que instala, como faz a comunicação dos seus clientes ali, do Shell, Mongo Shell. Também fizemos aí com o Compass a comunicação, tá joia? Então brincamos bastante aí nesses últimos vídeos, tá? Então deixei até aberto aqui o site do Mongo, né? Onde a gente pega aqui a documentação, a referência. Hoje nós temos a nossa conta aqui já criada, tá? No Atlas, nessa plataforma de cloud. E agora o próximo passo, então, já que nós estamos fazendo uma API em Node, né? O nosso CRUDzão. Então ele está aí hoje comunicando com Array. Se você olhar aqui nosso código da API, voltando ao código da API, tá? Então nós temos aqui um service que nós criamos, um usuário service, que internamente carrega um array, gerencia um array para nós, tá? Ele está cumprindo, nesse momento aqui, ele está cumprindo mais com um papel de repository. A gente vai entender um pouquinho mais sobre padrões de projeto, tá? Que é aquele cara responsável por manter o dado, manter o objeto salvo, tá? Por enquanto ele está dentro de um service, tá joia? Nós criamos aqui um array, criamos um array de usuários aqui e está tudo na memória. Então a gente grava, exclui, altera, faz o CRUD tudo em array. Então, o nosso papel agora é fazer com que esse service, ao invés de criar manipular esses dados com array, ele manipular isso com o MongoDB, já se comunicar com o Mongo e fazer a gravação em banco de dados. Seria uma boa prática a gente dividir esse service, seria um cara intermediário, um cara que vai fazer aí de repente a validação dos dados, né, verificar se está tudo certo, tudo errado, se está faltando algum campo, né, regra de negócio, né? Por exemplo, imaginar ele vai fazer a matrícula num curso, tratando aqui um exemplo de curso. Tá, mas para ele fazer a matrícula nesse curso, ele tem que ser maior de idade, por exemplo. Esse requisito ser maior de idade, onde que eu trato ele? Entendeu? Coloca ele no banco, coloca ele trata na aplicação. Tem coisas que a gente pode tratar no banco, por exemplo, se o campo é obrigatório, se o campo é de um determinado tipo. Mas se você quer tratar algo mais relacionado à regra de negócio, a camada do business que a gente fala, né? A lógica do negócio, então a gente tem que ter um lugar apropriado para isso, tá? Então o service é esse lugar nesse instante. Então vamos separar essa responsabilidade de salvar, de excluir, de alterar em array para um outro objeto especialista nisso. Vamos criar uma nova camadinha aqui. Eu posso até chamar essa camadinha aqui de repository, tá? Posso chamar aqui o repository. Um cara que vai gerenciar essa parte de repositório, tá? Onde vão ficar os nossos dados. Deixa eu renomear ele aqui, vamos chamar de repositories, já que temos mais de um aqui, estamos tudo no plural aqui, né? Então, beleza, vamos criar um carinha aqui, vamos chamar esse cara aqui de usuário, repository no array, tá? .js. Esse cara vai gravar tudo no array. E vamos fazer um outro, que vai ser usuário, por exemplo, repository. Isso aqui são só sugestões, tá, pessoal? No Mongo, por exemplo. Esse cara aqui guarda, gerencia, faz tudo no Mongo pra gente. Esse aqui faz tudo no array. Tá? Então hoje nós temos aqui o service, que é um cara que está no meio aí entre o nosso controlador e as rotas, né? Então, só revisando aqui, pegando do começo, então nós temos o nosso server, que é o arquivo principal. Tá? Então, quando a gente pede uma requisição para uma rota, nós temos aí uma rota só por enquanto cadastrada, um objeto de rota só especificamente, que é o usuário routes. O que esse usuário routes faz? Ele pega a requisição e fala, cara, eu vou passar aqui para um service trabalhar para mim. Tá? Para alguém gerenciar para mim essa ação que está chegando para mim, que é de trazer usuários. Então, vem aqui o get, fala, traga aí os usuários, eu peço para um cara que nós programamos só para isso, que é capaz de fazer isso e entregar para a gente esse usuário. Existem várias abordagens, existe a possibilidade de trabalharmos com o conceito de controller também, tá? Que são os controladores, também está dentro do conceito. Mas nesse momento eu não estou falando especificamente de design de projetos. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte, é que um objeto aqui é responsável pelas rotas, por receber essas requisições, e um outro objeto está responsável em responder a essa requisição. Então, nesse momento tem um cara chamado usuário service para trazer esses dados. Se eu falar assim, eu quero salvar, então eu criei um usuário service para salvar esses dados, tá? E agora, como ele vai fazer isso? Aí ele vai conversar com um cara responsável para fazer isso. Se esse cara é
é um repository, tá? Se ele vai salvar num array, se ele vai salvar num Mongo, se ele vai salvar num MySQL ou qualquer outro tipo de banco, aí vamos supor que o seu projeto tem essa opção de você trabalhar com vários bancos, né? Então você pode organizar melhor seu código. Mas nada impede também da gente chegar aqui, tá? Direto no nosso service e falar assim, ó, aqui eu tiro esse array daqui, apago esse cara daqui e já põe um Mongo aqui, direto, tá? Isso também é possível, tá bom? Então, sem focar muito agora nessa questão, mas só para a gente entender um pouquinho de como isso funciona na prática, eu vou remover esse array daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse array daqui, vou remover esse array, remover esse array daqui também, tá? Do excluir também, ou seja, de todos os métodos nós vamos remover ele aqui e vou substituir por uma ação do Mongo, tá? Então, ao invés de ter aqui um disArray, um dis.usuários como construtor, aqui como propriedade do meu objeto, eu vou ter esse cara aqui, na verdade, vai ser uma collection lá no meu Mongo, tá? Então, por agora, o que eu posso fazer? Eu posso arrancar esse cara daqui, tá? Deixa eu pegar esse array daqui, vou colocar aqui no meu repositório, só para vocês terem uma ideia desse conceito de separação. Eu venho aqui e coloco aqui no meu array, tá? Vou pôr aqui, certo? Vou pegar aqui os métodos. Cadê o meu usuário repository? Só para falar, pô, falou tanta coisa no final, não entendi bolufa nenhuma, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar inteirinha essa classe aqui, tá? Para ficar mais fácil. E vou jogar inteirinha, no Mongo não. E vou jogar inteirinha aqui no meu array repo. Pronto. O que eu fiz? Eu fiz um cara igualzinho o service. Só que esse cara aqui vai ser o meu usuário repository array, tá? O que ele faz? Ele é um cara que tem as ações de persistência em um array. Ele tem a propriedade dos usuários, ele põe no array, ele exclui por e-mail do array, ele altera do array, ele faz tudo isso aqui, busca do array, faz tudo isso aqui, certo? Então, ele é o cara muito parecido com o service. Então, pô, mas então para que serve aquele service? Bom, agora aquele service, no caso, ele não teria mais essa responsabilidade, né? Eu não teria aqui usuários mais, tá? Para fazer isso, mas eu teria aqui uma instância, vamos colocar aqui uma instância de usuários, usuário repo, vamos chamar assim, usuário repo array. Olha o que eu tenho. Eu tenho uma instância aqui de um cara que gerencia para mim a persistência no meu array. Desculpa, aqui ao invés de ser array vai ser o usuário repo array. Tirar esse diz daqui, é porque eu não importei, tá? Tá aqui, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz aqui. Eu falei assim, ó, quando eu carregar o meu usuário service, eu vou instanciar, no momento que eu chamar meu usuário service, eu vou instanciar esse cara que faz a persistência todinha no array para mim, tá? Eu vou instanciar ele e é ele que vai cuidar para mim dessa função, desse trabalho de gravar, de excluir, de alterar. Então, quando eu chamar o método adicionar, ou seja, toda a minha camada aqui de serviço continua funcionando, tá? Esse server, ele sabe trabalhar, ele sabe chamar o adicionar, ele sabe chamar o excluir, ele sabe chamar o alterar, tá? Pela rota. Então, o que eu vou fazer? Eu estou apenas tirando estou trocando de funcionário. Eu estou colocando toda essa responsabilidade aqui do array para dentro desse usuário repo, ou repo array, certo? Tá, desculpa, às vezes eu me enrolo as pronúncias aqui, misturo de português e inglês. Então, aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui. Ao invés de eu colocar diretamente dentro do array, o que eu vou fazer? Aqui como push, eu vou falar assim, cara, já que eu estou chamando, já que eu tenho um cara terceirizado, então eu vou falar para ele adicionar. Olha só o que eu tenho aqui. Um outro elemento no meio, adicionar. Pronto, olha o que eu falei. Eu falei, cara, vai chegar um usuário aqui, você que está gerenciando o array, você adiciona. Você coloca ali. Eu nem vou chamar ele de usuário array, tá? Eu vou chamar ele assim, ó. Vou chamar ele de repo, dis.repo. O cara que vai cuidar da persistência, tá? Do nosso usuário. Vou chamar assim, ó. Usuário repo. Repository. Vamos ficar mais didático. Usuário repository. Ele é o cara que carrega uma instância de usuário repository array. Ou seja, esse cara sabe adicionar. Esse cara não vai estar mais aqui. A regra de negócio dele foi removida. Ele vai saber excluir por e-mail.
Ele está funcionando quase igual uma cebola aqui, tá? Eu vou fazer até um desenhozinho de uma cebola para você entender o que eu quero dizer. Ele está praticamente encapsulando a funcionalidade de persistir, tá? Então o serviço fala, cara, quem faz essa tarefa não sou eu. Eu vou passar para o cara que faz isso, tá? Então estou passando aqui para ele. Pronto, usuário, e aqui o buscar. Aqui não tem nada, por enquanto, esse cara aqui não estava sendo usado, por enquanto, e nem esse outro aqui. Ah, o buscar todos estava que ele faz um return nisso aqui. Pronto, então eu vou vir aqui e vou chamar buscar todos. Olha lá, buscar todos. Tá assim. Olha só onde nós chegamos. Chegamos aqui num modelo interessante. Deixa eu abrir aqui a minha ferramenta. Chegamos num modelo assim, ó. Tá aqui o quadro branco, vamos lá. Chegamos assim. Então, eu faço uma requisição HTTP, tá? HTTP, por exemplo, um post HTTP. Esse cara cai, primeiro, quem vai responder por essas requisições são as nossas rotas. Então, eu tenho que ter aqui o meu roteador, as minhas rotas mapeadas, esperando essas requisições. Então, eu vou ter uma rota aqui, nessa lista de rotas, eu vou ter uma rota post, certo? Que vai ser pela barra usuários. Hoje não tem essa barra usuários, está na raiz. Fez um post na raiz, ele já faz o quê? Ele já chama aí o próximo passo, que é o meu service. Tá? Então, o meu service, eu tenho um cara aqui especialista em gerenciar. Essa minha rota, na verdade, são várias rotas no existir. Por enquanto, hoje só existe um cara, que é o nosso usuário, que é esse aqui, ó. Usuário, deixa eu abrir aqui. Como que ele chama? Dentro do nosso pacotezinho de routes, ele chama usuário routes, tá? Então, a gente vem aqui, olha lá, usuário routes, tá aqui. Beleza? É esse cara que configura essa rota post, ou seja, quando eu chamar aqui pelo método post, é esse usuário routes que configura. O que eu vou fazer? Tá? Então ele tem lá pelo método post esperando uma requisição, e quando essa requisição for feita, ele vai chamar alguém do lado de cá. No nosso service, nós temos usuário service. Usuário service. O que esse usuário service tem? Ele tem todas as funcionalidades que estão disponíveis do CRUD. Por exemplo, ele tem o adicionar. O que mais que ele tem? Ele tem o excluir. Ele tem o buscar. E ele tem o alterar. Tá ali. Certo? Essas são as funções que ele tem. Tá lá. Então são os métodos que ele tem. Ok, então nosso service tem isso. Hoje o service, ele estava hospedando, ele estava gerenciando o nosso array. O próprio service estava fazendo esse trabalho. Nós resolvemos terceirizar o serviço. Falar, service, você só vai cuidar das regras de negócio do projeto. Tá? Ou seja, na hora de cadastrar, se o aluno é de maior, se o aluno está fazendo uma matrícula casada com outro aluno, vai ter um desconto especial, se o aluno... enfim, todas as regras, as exigências para que o cadastro seja realizado, vai ser feito aqui no service. Uma vez que ele concluiu essa tarefa de validação, verificação de regra de negócio, então ele fala, cara, está pronto para ser persistido. Então ele vai lá e chama um outro cara que nós chamamos de repository, tá? O repository é uma categoria de objetos responsáveis em só persistir. Tá? Então, nós criamos aqui um usuário repository. Tá aqui. Usuário repository array. O que esse usuário repository array faz? Ele vai ter um método para adicionar, que é muito parecido com esse, um método excluir, um método buscar, um método alterar, tudo no array. Ele vai gerenciar o array. Tá? Internamente, ele gerencia o array e faz tudo o que ele já fazia. Tá? Só que como nós não implementamos essas validações, essas verificações, então do ponto de vista do código parece assim, eu chamei aqui o adicionar e ele chamou o adicionar aqui. Eu chamei o excluir aqui e ele chamou o excluir aqui. Eu chamei o buscar aqui e ele chamou o buscar aqui. Eu chamei o alterar aqui e ele chamou o alterar aqui. Como se não tivesse razão de existir esse cara. Nesse momento realmente parece não fazer sentido, tá? Mas quando você começa a colocar, por exemplo, na hora de fazer uma exclusão, você quer fazer uma verificação, cara, eu só vou poder excluir se esse usuário não tiver relacionamento com outros objetos. Por exemplo, eu quero primeiro verificar qual é a situação dele, eu quero verificar se ele está relacionado com matrículas, com contratos, com outras dependências, antes de excluir ele do banco. Eu quero fazer uma série de verificações e análise antes de fazer isso. Então é aqui que vão ser feitos. Tá? Eu quero fazer uma busca, o dado chegou para ser buscado, eu quero preparar, fazer uma série de preparações dos meus filtros antes de fazer a busca, então é aqui que eu vou fazer. Na hora de alterar, eu posso fazer uma série de verificações e validações
antes de fazer a alteração desse dado, tá? Como não existe essas pilhas ainda de verificações, análises, validações, então o que acontece? Ele é só uma casquinha, né, a gente fala. Chama a casquinha daqui, ele chama de lá, bate aqui, ele chama lá, bate aqui, chama lá. Fica parecendo uma cebola, né? Então, na verdade, nós temos assim, né? Chegou aqui no service, ele manda para dentro, ele manda para o repository. Aí o repository vai mandar para um cara específico, ou vai ser, ou o repository vai mandar para um array, por exemplo, ou ele vai mandar para um banco de dados, tá? Vai depender de quem que nós estamos chamando. Então essa aqui é a ideia do que nós estamos trabalhando aqui no primeiro momento, só para você entender a existência e o porquê desses caras. Então parece que é tudo, parece que não tem nada aqui, né? Na verdade não tem, eu só chamei o cadastrar do service e ele vai chamar o adicionar do service e vai chamar o adicionar do repository. Como nós configuramos para o array, então ele deve funcionar no array do mesmo jeito. Vamos apenas importar ele aqui, fazer uma importação dele. Vamos colocar aqui uma importação dele. Seria o nosso usuário. Vamos importar a classe, usuário repo array. E aqui vamos colocar o require, para que ele possa importar esse cara. E aqui vamos colocar onde que ele está. Então ele está se eu estou no service, então vem aqui e põe no repositories. Deixa eu voltar aqui um nível. E vou colocar aqui quem que eu quero, que é o nosso array. Certo? Trouxe ele aqui, tá? Trouxe ele e estou instanciando ele aqui. Porém, eu tenho que fazer um ajuste aqui nele. Deixa eu só verificar se ele, de fato, tem já a exportação. Então, deixa eu colocar aqui. Cadê o carinha aqui? Abrindo aqui o camarada. Ele tem, só que ele está exportado como usuário service, né? Então, na verdade, ele é outro nome. Esse aqui é usuário repository array. Então ele é o cara responsável em persistir no array. Nós não queremos perder, só porque nós vamos colocar um Mongo, perder o nosso trabalho, perder toda essa possibilidade aqui. Vai que eu quero, no meu negócio, a possibilidade de eu trabalhar com array e trabalhar com Mongo, e trabalhar com MySQL, e trabalhar com Postgres, e trabalhar com um monte de banco, por exemplo. Então eu tenho meus repositories aqui pronto para atender as minhas necessidades, tá? Só utilizar quem eu quiser, quem eu desejar. Então, desse jeito que está aqui, se tudo funcionar, se der errado vai dar certo, tá? Se tudo der errado, a gente vai rodar aqui e não vai ter nenhum erro. Então, deixa eu ver aqui. Vamos tentar aqui. Abrir aqui o terminalzinho. Dar um Ctrl C. Vamos rodar nossa aplicação, npm run dev, e verificar se ele consegue, pelo menos as importações estão funcionando. Ok, aparentemente as importações estão funcionando. Vamos abrir aqui o Postman, nosso cliente de requests. Abrindo aqui nosso Postman, vamos fazer uma requisição GET ali para o nosso usuário. Eu já tinha colocado a rota usuário, deixa eu só verificar aqui. Mandei aqui um GET e ele trouxe, deixa eu ver o que ele vai trazer. Deu um 200, mas não tem nada cadastrado no nosso array. Ok, então deixa eu vir aqui no post, colocar aqui no body para ele cadastrar o Zé. Mandei aqui um post para ele, ele disse que cadastrou. Então aparentemente nossa API está cadastrando. Tá? E agora eu quero fazer um GET e verificar se está cadastrando mesmo. Ó, realmente o Zé está lá. Tá? A diferença, o problema aqui é que, não é que é problema, é que como está no array, então nós reiniciamos a API e perdemos os nossos dados. Então continua funcionando, tá? Tudo está funcionando. Vou mandar excluir aqui o nosso Zé, tá? Aqui por remoção, deixa eu só ver como que ele chama, Zé. Vou pegar o e-mail certinho dele aqui para ele excluir. Só retestando aqui esses requests para ver se está funcionando. Excluído, vamos verificar se tem quem excluir, não tem mais ninguém. E vou tentar aqui de novo. Fazer um cadastro novamente, cadastrei, vou testar o put aqui e agora o nome dele vai ficar Zezaço, né? Então vamos ver aqui, alterado e fazer um get aqui e aqui ele, opa, eu fiz um get, o que ele fez? Então a alteração não funcionou? Então vamos ver o que aconteceu. De novo, vou fazer um post, olha lá, vou fazer um post, ok. Vou fazer então é Zé@terasplay, certo? Vou fazer um put, vou falar que o Zé@terasplay vai ser Zezaço, tá? Mandando para ele disse que foi alterado. Deixa eu buscar, ele não está funcionando, só isso que não funcionou. Então deixa eu só verificar aqui a função de alteração. Vamos verificar o que nós erramos aqui na alteração. Adicionar, excluir, alterar. Então no alterar chega um usuário aqui, beleza, e vamos ver o nosso... Não, chega um usuário, não chega um e-mail, tá vendo? Chega um usuário inteiro que tem um e-mail. Então vamos verificar aqui no nosso service como que nós mandamos esse cara para lá. Voltando aqui. Então, cadê? Aí, alterar. Sim, tá na mesma coisa. Nós passamos perdão. Só que tá escrito excluir, tá vendo? Por isso que ele excluiu. Então tem que ser alterar. É esse que é o problema.
Então, corrigindo aqui, testando novamente, tá? Então, pelo método post, mandando o cara, pelo método get, consultando e fazendo um put para Zezaço. Vamos ver se o Zezaço está aqui. Aí, o Zezaço está aqui, beleza? Então, tá tudo certo. Então, a nossa cebola funcionou, tá joia? Aí agora, na sequência, nós vamos fazer isso com o Mongo, tá? Nós vamos criar agora aqui, vamos fazer o seguinte, esse nosso repository em array fica quietinho aqui, funcionando como estava antes, só isolamos ele, tá? E agora vamos fazer o nosso usuário repo Mongo, tá? Fazer agora ele ir lá no nosso banco de dados, comunicar e salvar e trazer pra gente. E aí quando a gente quiser usar o array, a gente usa o array, e quando quiser usar o Mongo, usa o Mongo. Tá joia? Então fica ligado aí no próximo vídeo, a gente vai fazer isso. Valeu!